Oi gente, eu sou a Ione do blog Minha Vida Literária e como prometido no vídeo que eu postei segunda, hoje eu trago pra vocês a segunda parte com as minhas leituras do mês de agosto. Nessa segunda parte eu começo mostrando pra vocês A Casa das Marés, da Jojo Moyes, que foi um livro publicado originalmente em 2003, se eu não me engano. Aqui no Brasil ele chegou acho que em 2007 e agora a Bertrand Brasil tá relançando com uma outra capa. Nesse livro nós temos a história que vai se subdividir em duas épocas diferentes. A primeira parte do livro, e que se passa na década de 50, traz a história da Lottie e da família na qual ela foi acolhida. E ela é muito próxima da Célia, que é a filha, né, dessa família, e quase como se elas fossem irmãs. Elas moram numa cidade pequena, uma cidade à beira-mar, e um grupo de artistas excêntricos, eles se mudam para essa cidade, para uma casa, para uma grande mansão, que é a Arcádia, e chama a atenção da cidade toda pelos modos excêntricos dessa família. A Célia e a Lottie, elas acabam sendo atraídas para essa mansão, conhecem ali os artistas, e isso tudo acaba influenciando na vida delas. Quando nós chegamos na segunda parte do livro, nós já estamos em épocas contemporâneas. E aí você tem a história de uma mulher que mora em Londres, que acabou de ser abandonada pelo marido logo após a filha deles ter nascido. O marido dela surtou pelo fato de ser pai, fugiu, simplesmente abandonou a mulher. E eles eram sócios, né, numa empresa de arquitetura e tal. Mas ainda assim ela resolve dar continuidade no projeto que eles tinham, né, assumido. E vai então para restaurar uma casa que vai ser transformada num hotel. E que por um acaso essa casa é a Arcádia. Então ela vai lá para a cidade em que a Lottie viveu. E para poder restaurar então a Arcádia, a mansão lá dos artistas. E aí a história continua se desenvolvendo a partir daí. Eu amei o livro. Ele foi um livro que demorou para conseguir me prender mesmo, para conseguir me envolver. As 100 primeiras páginas foram bem lentas para mim, mas conforme os acontecimentos então foram se dando aqui na história, eu fui me envolvendo com os personagens, com todos os fatos. Quando chegou na segunda parte, eu já estava totalmente presa na leitura e aí eu realmente não consegui mais parar de ler. E eu me encantei, então, com a escrita da autora, me encantei com todas as relações que ela faz aqui entre passado e presente, a maneira como ela desenvolve a história, a própria história que ela traz, enfim, é uma leitura que pra mim foi uma delícia e que eu recomendo muito pra vocês, principalmente pra quem procura um bom romance. Minha outra leitura, então, foi Os Bons Segredos, da Sarah Dessen, que é lançamento da editora Seguinte. Foi meu primeiro contato com a escrita da Sarah Dessen, né? Eu já tenho Just Listen, que é um dos livros mais bem comentados que eu vejo dela, pelo menos aqui no Brasil, mas que eu ainda não li. E então com Os Bons Segredos eu pude conhecer assim a escrita da autora. Aqui nós temos a história da Sydney, que é uma menina que sempre viveu às sombras do irmão, mesmo após ele já ter sido preso por conta de um acidente no qual ele estava dirigindo embriagado e acabou atropelando um menino que ficou paraplégico. Então o irmão dela está preso e mesmo assim ela continua vivendo às sombras dele. O irmão dela é sempre o principal tópico de conversa da casa, é sempre ele. Ele é meio que o filho favorito e ela tá sempre ali de escanteio. Até que ela resolve mudar de escola e nessa ela conhece a Layla, que é uma menina que acaba se tornando a melhor amiga dela, a família da Layla, que é dona de uma pizzaria, e a vida dela vai mudando a partir daí. Também foi uma leitura delicinha, eu adorei ler o livro. Eu gostei de como a Sarah Dessen, ela conseguiu trabalhar essas questões que são bem complicadas, como ela trabalhou o emocional aqui da Sydney, como isso tudo me envolveu. Foi muito bom poder ver a evolução da Sydney, o amadurecimento dela, sem contar também que o livro é recheado de descrições de pizzas e batatas fritas e aquilo fazia meu estômago roncar e eu fiquei louca de vontade de comer pizza e batata frita depois que eu terminei de ler. Aliás, enquanto eu lia, eu morria de vontade. O romance que ela traz aqui também conquista, mas eu acho que não foi o ponto alto do livro pra mim, mas sim realmente essas questões aqui familiares e o próprio crescimento da Sydney. É um livro que eu recomendo bastante pra vocês e quem quiser saber também mais detalhes, tem resenha escrita dele no blog. Aliás, acho que todos os livros que eu tô mostrando aqui tem resenha escrita no blog. Minha outra leitura tem vídeo resenha dele aqui no canal, não é resenha escrita.
e foi Teus Pés Tocam na Sombra, do Pablo Neruda, que é uma reunião de poemas inéditos do Pablo Neruda. É uma edição bilíngue da editora José Olímpio. E ele é também dividido em duas partes. Na primeira parte nós temos os poemas de amor e na segunda parte são poemas de temas mais gerais. Foi uma leitura também que eu gostei muito. Eu não estou muito habituada a ler poemas, então eu tive sim certa dificuldade para poder compreender aqui todos os poemas e tal, até porque o Neruda ele tem em alguns momentos uma escrita um pouco mais elaborada, né? Não estamos falando de qualquer pessoa. Só que ainda assim, mesmo tendo mais dificuldade para compreender realmente cada poema, é impossível não se encantar com a escrita, com a sonoridade dos poemas, com as metáforas que ele faz aqui, os jogos visuais, enfim. É uma leitura que eu recomendo muito para vocês, principalmente para quem é fã de poemas. Minha outra leitura foi A Voz do Arqueiro, da Mia Sheridan, que é o 4º volume da série Signos do Amor. A editora Arqueiro começou sim a publicar a série pelo 4º volume, só que são livros independentes, são histórias totalmente diferentes umas das outras, então não tem problema a ordem que eles vão ser publicados. Essa série ela é baseada nos signos do zodíaco. Na verdade, você não tem nada muito direto, não tem nada místico nas histórias, nem nada assim. É que cada uma das histórias ela é baseada no mito da astrologia. Nesse caso aqui nós temos a história baseada no mito de Sagitário. E a única ligação que nós temos com a astrologia é o fato, então, dela ter sido baseada no mito e o próprio nome do personagem, né, o Archer, que faz essa referência ao arqueiro, e que foi o título que a editora Arqueiro preferiu trazer para nós, né? Ela traduziu como arqueiro e não manteve o nome do personagem. Ainda assim, tirando esse fato, nós não temos nada aqui de astrológico. Aqui nós temos a história da Bree e do Archer. A Bree, ela passou por uma situação bastante traumática na cidade dela. Ela perdeu o pai dela, que foi assassinado. E 6 meses após esse fato, ela resolve mudar de cidade para ver se ela consegue deixar tudo aquilo para trás. Quando ela se muda para uma cidade pequenininha, ela acaba reconhecendo o Archer, que é um jovem bastante atraente, só que ele não fala. Ele também parece que se esconde ali da cidade. Ele tem um passado também bastante traumático e aos poucos é que nós vamos conhecendo todo esse passado dele. E quando os dois, né, acabam se conhecendo, um acaba influenciando na vida do outro e trazendo aí uma esperança um pro outro, digamos assim. Eu já postei resenha escrita dele no blog e eu não gostei muito da leitura, infelizmente. Eu já imaginava que eu poderia não gostar, por isso que eu fiquei meio com receio antes de solicitar o livro, mas eu gostei da premissa da história e do fato dela ter essa ligação com o zodíaco, então eu acabei lendo. O que, assim, a história ela é muito bonita, tá? Não vou negar isso. A mensagem aqui, os acontecimentos, né? O impacto da vida da Bree do Archer e do Archer na vida da Bree é algo bonito. Só que eu não gostei muito da escrita da autora. Eu achei que deixou a desejar em vários aspectos, em vários detalhes. Eu não gostei das cenas eróticas aqui do livro. Para mim, essas cenas foram em grande quantidade. Elas demoram a acontecer, mas a partir de certo ponto, quando elas acontecem, tem uma repetição que pra mim foi muito grande. Já vi outras pessoas falando que acharam que não foi. Só que, como eu digo, pra mim foi demais, tá? Porque eu não gosto muito. E também eu acho que pelo nível aqui de detalhamento, de descrição, eu acho que foram cenas muito longas e pra mim isso é bastante desnecessário na história, não é o ponto principal da história pra mim. Então, eu acabei não aproveitando a leitura. Foi uma leitura rápida, sim, foi uma leitura envolvente, sim, mas que pra mim deixou a desejar. Eu acho que quem realmente gosta mais do gênero, que não se importa com essas cenas e tal, vai aproveitar a leitura muito melhor do que eu. Porque, como eu falei, a mensagem e a história por trás aqui de tudo é uma história bastante bonita. A penúltima leitura do mês foi Um Amor Escandaloso, da Patricia Cabot. Pra quem não sabe, a Patricia Cabot é a Meg Cabot, só que quando ela começou a publicar esses romances de época, ela resolveu assinar os livros com outro nome que não o dela, porque ela tinha vergonha da avó dela saber que ela estava escrevendo livros com cenas de sexo. Então por isso que ela assinou como Patricia Cabot. Os livros de época dela foram publicados já há muitos anos, no início dos anos 2000. Só que mais recentemente é que nós tivemos esses livros publicados no Brasil.
Aqui nós temos a história da Kate e do Burke. O Burke, ele é conhecido pelo temperamento dele explosivo. E a Kate, ela tá fugindo de um passado também, que nós não sabemos em muitos detalhes do que aconteceu, nós vamos descobrindo ao longo do livro. E ela acaba sendo contratada pelo Burke para ser a dama de companhia da filha dele, que a filha dele também é uma adolescente bastante rebelde. E foi uma delicinha de leitura, eu realmente adorei o livro, o romance aqui ele é bastante envolvente, mesmo que seja previsível. Eu gostei da característica divertida do livro, então acho que é comum que esses romances de época eles tenham aí uma ironia, um certo ar de comédia na escrita, na narrativa, mesmo que de uma maneira bastante sutil. E tudo isso me proporcionou uma leitura que foi uma delícia. Aqui no caso, então, como eu comentei, o livro também tem cenas de sexo, mas diferentemente de A Voz do Arqueiro, pra mim essas cenas não me incomodaram. Elas são feitas de maneiras diferentes, então a descrição é diferente, a maneira de como elas se encaixam na história são de formas diferentes, a extensão dessas cenas são diferentes, então a maneira de como elas estão aqui não me incomodou da maneira de como A Voz do Arqueiro acabou me incomodando. Então isso não influenciou na minha leitura. Então, pra quem gosta de romances de época, recomendo demais a leitura, porque eu realmente amei o livro. Por fim, a minha última leitura do mês foi uma surpresa gigantesca, porque eu não esperava que o livro fosse tudo isso que ele foi pra mim. E foi o livro 5 Dias, lançamento da editora Novo Conceito. O livro não tinha chamado minha atenção, confesso que, por causa da capa. E eu vi muitas pessoas falando também que elas não davam nada pro livro por causa da capa. Só que foi a sinopse do livro que me fez olhar para ele com outros olhos e resolver fazer a leitura. E não me arrependo nem um pouco, mas eu me arrependeria se eu não tivesse lido. Aqui nós temos a história de duas pessoas diferentes, que são a Mara e o Scott. A Mara foi diagnosticada com a doença de Huntington, que pra quem não sabe é uma doença degenerativa, uma doença incurável e uma doença que leva a pessoa à morte, e até a pessoa acabar morrendo, ela vai perdendo o controle motor dela, ela vai perdendo, ela vai tendo a personalidade, memória dela afetada, enfim, porque os neurônios dela vão morrendo. O Scott, ele é guardião de um menino, então ele tem a guarda de um menino cuja mãe foi presa há 1 ano, e a mãe vai sair da prisão dentro de 5 dias, então ele só tem mais 5 dias junto com aquele menino, ele é louco pelo menino. E os 5 dias na vida da Mara, no caso aqui, é porque ela havia feito uma promessa para ela mesma quando ela foi diagnosticada com a doença, de que quando ela percebesse que a doença já estava num estágio ali, não terminal, mas naquele ponto em que a partir dali só declinaria e que chegaria num ponto em que ela perderia o próprio controle sobre a vida dela, sobre as ações dela e tal, ela se mataria no dia do aniversário dela, para evitar que isso acontecesse. Então, faltam 5 dias para o aniversário dela e, consequentemente, 5 dias para ela tirar a própria vida. E nós temos, então, aqui a história se desenvolvendo ao longo desses 5 dias e de cada um dos dois, da Mara e do Scott, tendo que lidar com o peso, né, daquilo que eles sabem que vão viver dentro de 5 dias. Na verdade, eles já estão vivendo com um grande peso por eles terem esse prazo aqui, essa contagem regressiva, cada um a seu modo. Eu amei o livro, ele não fica simplesmente nesses 5 dias, porque nós temos aqui todos os fatos pregressos, né, a esses 5 dias. Então nós vemos como que a Mara descobriu a doença, como que aquilo afetou a vida dela e a família dela. Nós temos a vida do Scott como era antes, como que ele acabou sendo o guardião do menino, como que isso também afetou a vida dele, como é a vida dele como marido, né, então tem as relações familiares aqui no livro, elas são muito fortes. E a escrita da autora é totalmente envolvente, a narrativa é em terceira pessoa, mas ainda assim ela é muito próxima dos personagens, então nós conseguimos uma visão muito próxima dos sentimentos dele, esse envolvimento é muito grande. E eu fiquei assim, o livro todo refletindo sobre cada questão que era exposta, tentando, né, compreender mesmo todos os sentimentos e pensamentos envolvidos, porque cada um tem uma visão diferente do que está acontecendo. E a autora, ela traz tudo isso sem que você faça um julgamento das personagens. Então, assim, ainda que você não concorde, por exemplo, com as decisões da Mara, você não julga a Mara, porque você vê que ela tem ali uma escolha que é impossível. E ela escolher uma coisa ou escolher outra depende unicamente daquilo que ela prefere, da personalidade dela. Se fosse outra pessoa, talvez preferiria outra coisa, mas ainda assim não cabe a nós julgar,
nenhuma das personagens, nenhuma das decisões, porque realmente são situações bastante complicadas e nós vemos toda essa complexidade das decisões que eles têm que tomar. Foi um livro, então, totalmente intenso, foi um livro reflexivo, e quando terminou, eu fiquei, assim, destruída, eu chorei loucamente quando acabou, aliás, nas últimas páginas eu chorei, assim, de soluçar, e quando eu fechei o livro eu continuei chorando, precisei de um tempo, assim, pra me restabelecer, porque foi um livro que mexeu muito comigo, foi pra minha lista de favoritos, e que eu indico, então, muito pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, beijos a todos e até o próximo vídeo.